Você sabia que a Igreja Batista começou na Holanda no ano de 1609, no século 17? Meus irmãos, fique aí um pouquinho que eu vou te contar um pouco a respeito da história dos batistas no mundo. Graça e paz, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Denilson Pinheiro e hoje eu quero tratar com vocês a respeito da história dos batistas no mundo, como surgiu esta importante igreja. Já aproveita o momento, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você achar este vídeo relevante, compartilhe com alguém que ainda não conhece a história dos batistas. Agora, por que eu estou te contando isso? Recentemente, eu passei pelo concílio pastoral, onde se pergunta um pouco a respeito da história dos batistas. Eu não conhecia e achei surpreendente a história dos batistas. E eu também percebi que no meio batista existem muitos crentes que ainda não conhecem a história dos batistas. Então, aproveitando este momento, quero externar este conhecimento da história destes importantes irmãos desta denominação importante aqui no Brasil. Agora, é claro, vai ter detalhes que eu não vou contar aqui neste vídeo, e se você sabe da história dos batistas e quer acrescentar algo aqui neste vídeo, escreva depois aqui nos comentários. Eu vou adorar ver os teus comentários aqui. Vamos começar. A Igreja Batista ela surge de um movimento, de um grupo denominado separatistas na Inglaterra no século 17. A Igreja Anglicana na Inglaterra, a igreja oficial do Estado, não agradou a todos e por isso alguns grupos se formaram porque divergiam dos ideais desta igreja. Alguns critérios eram levados em consideração para que esses grupos não concordassem com os ideais desta igreja, a Igreja Anglicana. Não concordavam com a forma de governo da igreja. Defendiam também que a igreja ela teria que ser separada do Estado. A separação entre igreja e Estado era um ponto muito importante. E o terceiro ponto super importante é que as pessoas que deveriam ser batizadas seriam somente aquelas que eram capazes de professar a sua fé publicamente e depois serem batizadas, mergulhadas totalmente nas águas, o batismo por imersão. Os separatistas foram perseguidos pela Igreja Anglicana e, em busca de liberdade religiosa, eles foram buscar este refúgio na Holanda. Foi daí, então, que o pessoal da Inglaterra, desses grupos separatistas, chegam na Holanda. E no ano de 1609, então, eles vão fundar a primeira igreja batista no mundo em solo holandês, em Amsterdã. Então, surge aí então a primeira igreja batista no ano de 1609, no século 17, e os fundadores desta igreja lá são dois homens de Deus, John Smith e Thomas Hales. Depois da morte de John Smith, Thomas Hales regressou para a Inglaterra e nos arredores de Londres, numa localidade chamada Spitalfields, lá no ano já de 1612, então é organizada a primeira igreja batista em solo inglês. Thomas Hales e seus seguidores fundam então a primeira igreja batista em 1612 na Inglaterra, no século 17. A partir dessa igreja batista organizada na Inglaterra, houve um crescimento dos batistas dentro da Inglaterra e sob severa perseguição da igreja anglicana, novamente os batistas tiveram que sair deste país em busca de liberdade religiosa. Foi aí que eles começaram a se espalhar por várias regiões do mundo e inclusive chegaram à América do Norte, nas colônias da América do Norte, mas precisamente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em 1639, Roger Williams organizou a primeira Igreja Batista de Providência. Queridos irmãos, o trabalho dos batistas nos Estados Unidos cresceu de uma forma tão maravilhosa que no ano de 1972 surge então a Sociedade de Missões no Estrangeiro. Era o trabalho de missões dos batistas sendo idealizado, tendo seu início. E uma figura muito importante aqui nesse trabalho de missões é William Carey. E é por meio desse trabalho de missões dos batistas dos Estados Unidos que os batistas vão chegar no Brasil. Mas eu vou preparar um próximo vídeo para explicar um pouco sobre o surgimento dos batistas no Brasil, inclusive aqui no Pará. Então aguardem que tem mais história dos batistas vindo por aí. Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e assim nós continuemos fazendo a obra de Deus e também o trabalho de missões, que é um ideal da Igreja Batista. Deus nos abençoe e até lá.